tá bom. Pode ser, pode perguntar. Então vamos lá. Olhando pra cá. Olhando pra cá? Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Eu sou Juliana Cury. Sejam bem-vindos a Infísio. Isso, estamos ao vivo. Ai, Muito bom. Tudo bom, Juliana? tudo bem, Rodrigo? Qual que é o nosso tema de hoje? Tema de hoje? A gente tem que se apresentar primeiro, né? Ninguém conhece isso aqui ainda. Estamos começando esse podcast. Verdade. Juliana, você é fisioterapeuta. Sim, sou. Muito bom. Como é que foi sua carreira, sua profissão? Como é que você chegou na fisioterapia? Ah, foi uma longa história, né? A gente tem que pensar assim. Na verdade, a primeira escolha não foi físio, né? Quando a gente é mais jovem, assim, a gente não sabe muito bem o que quer. Eu fui para a área de exatas, que era uma área que eu achava que gostava. Mas depois, como não passei no primeiro vestibular, as coisas foram andando. Aí você vai olhar e você vai ver melhor a profissão. Acho que foi bom não ter começado assim, sabe? Aí depois fui procurar coisas com cuidado. Eu sempre gostei dessa história de cuidar, né? E aí fui atrás de que tipo de profissão, que tipo de coisa, que tipo de habilidade. Aí fui atrás. Aí descobri uma colega que fazia físio, achei interessante. Descobri que ela fazia pós-graduação no INCOR, achei mais interessante ainda. E aí, né, escolhi fazer fisioterapia. Acho que a coisa que me deu mais certeza da fisioterapia foi quando começou o curso e quando começou as vivências na fisioterapia. Aí você sente essa questão de você estar lá com um paciente, com um indivíduo, colocar a sua mão, poder ajudar numa pequena coisa. Acho que isso foi me cativando logo no começo. E para você, como é que foi? Cara, assim, acho que a descoberta foi lá na adolescência, né? Eu tive algumas experiências assim com minha avó, né? Avó já um pouquinho debilitada, assim, aí de repente eu falei, nossa, vou ajudar a cuidar um pouco, né? Então essa relação com o cuidado sempre me chamou a atenção. Aí depois eu sempre me inseri nos esportes, eu comecei a gostar muito disso, mas eu também não me interessava assim pela educação física. Eu sempre gostei muito dessa questão da saúde, mas assim, a primeira opção foi psicologia. Falei, nossa, nada a ver, né? Aí, vou lá. Peguei livros de profissões, tudo, fui estudar um pouco como é que funcionava cada profissão. Falei, caramba, cara, fisioterapia é interessante, né? Então me chamou a atenção por ter essa relação de cuidado, por ter essa relação também com os esportes. Aí depois eu descobri que não era só isso, né? A gente entra na faculdade e fala, nossa, tem tanta coisa que a gente nem imagina quando a gente entra, né? Então acho que essa descoberta também foi acontecendo meio que durante o processo da faculdade. Exato, essas vivências sempre me chamaram. Eu procurei assim no começo, como você conhecia a profissão de ouvir falar da experiência dessa colega, que ela tinha uma área que era hospitalar, ainda na CARD e tal. E aí você faz uma aula experimental, assiste uma palestra. Então foi assim, mas assim, acho que o forte da fisioterapia que me cativou mesmo foi a questão de poder cuidar, né? De poder estar junto com alguém, fazer alguma coisa que possa trazer esse cuidado para as pessoas. Acho que isso foi ficando, né? E aí depois dentro da fisio descobri que tem áreas infinitas até. Atualmente, então... Eu falo assim, hoje quando a gente pega a físio, né, eu falo desse tempo de formação mesmo, mudou tanta coisa e vem modificando, né, ao longo dos anos, que eu falo, gente, aonde que vai, né, até onde vai a fisioterapia? A gente nem sabe, mas tem tanta coisa acontecendo de novidade, que precisa também de estudos, que precisam se consolidar. Você fala, olha, as possibilidades estão aí, né, que a gente possa aproveitar elas. Então acho que a físio tá numa crescente muito grande. E o pessoal fala, você trabalha com o que na fisioterapia? Sempre perguntam, né? Eu trabalho com fisioterapia respiratória. Aí quando fala de respiratória, todo mundo lembra do físio aonde? Lá no hospital. Ainda mais agora, né? Nesses momentos. Mas, enfim, eu não trabalho no hospital, né? Eu optei por trabalhar fisioterapia respiratória fora do hospital. Então, ambulatório, clínica, domicílio, né? Que são características bem específicas dos pacientes, um pouquinho mais amplo até, né, do que dentro do hospital. Então eu fui mais para esse nicho de atendimento. Mas essa questão da fisioterapia respiratória foi uma coisa que dentro até da faculdade. Então dentro das vivências que eu tive lá dentro, das aulas ou mesmo dos projetos fora, né, que você participa de um, participa de outro, participa de um, participa de outro. E aí foi onde foi ficando, né? E essa questão de participar dos projetos e conhecer o doente respiratório, aquele que vem na clínica, né, conhecer quais são as suas características, isso foi me cativando para o além do hospital.
né? Apesar do hospital ser cativante. Você quase foi parar lá, não foi não? Foi até engraçado essa história com a respiratória, né? Eu lembro que a gente sempre alternava, neurorespiratória, ficava nos 2 estágios ali, vou ser intensivista e vou pro UTI, né? Vou trabalhar lá. Isso é cativante demais. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Chegou na vida profissional, falou, poxa, não deu certo o hospital de início, mas fui pro consultório, foi uma oportunidade, e dali eu também descobri outra paixão que na verdade acho que já estava lá, né? E era um perfil que eu tinha mais, que era da terapia manual. Aí embarquei e não saí mais também, porque realmente falo, poxa, tem uma possibilidade diferente aqui, é cativante igual porque eu tinha medo da rotina, eu sabia que o hospital não tinha rotina. Aí você fala, nossa, agora eu consigo colocar essa não rotina dentro do consultório, porque cada paciente é individual. Isso também me chamou muita atenção na época. Eu falei, cara, esse negócio é legal, acho que dá pra seguir dá pra seguir um pouco o fluxo do consultório. Hoje eu não troco, né? Hoje realmente eu entrei na terapia manual, assim, que falo, cara, faça, eu sou suspeito, faça terapia? Faça, mas é uma paixão de verdade. Verdade, né? E acompanhar isso é muito interessante, porque às vezes a gente começa fazendo uma coisa. Eu comecei trabalhando muito no hospital, né? Então, no começo, por mais que eu já quisesse sair fora do hospital, trabalhar com esses pacientes que saem de alta do hospital, que era uma coisa, né? Que a gente sabe que eles saem muito debilitados, alguns deles realmente precisam de um atendimento, né, mais intenso, outros, né, saem um pouco melhor, mas eu sempre fiquei com aquele carinho, assim, com esse paciente que sai de alta e precisa desse cuidado. Mas eu trabalhei bastante no hospital, então você conhece as vivências das enfermarias, os atendimentos de enfermaria, que tem uma certa característica. Aí você tem as unidades de terapia intensiva, né? Tanto cirúrgica, clínica, geral, pediátrica, neonatal, enfim, que são características bem distintas. Mas assim, o que eu falo assim, eu queria tratar esse paciente depois, né? Eu queria tratar aquele detalhezinho, reabilitar aquela, né? Fazer ele melhorar um passo de cada vez, melhorar a capacidade respiratória junto com a capacidade de andar, de se locomover, de se deslocar, de ficar independente. Acho que isso cativa na fisioterapia, né? Acho que o cuidado pelo detalhe, né? O fisioterapeuta é detalhista, né? É detalhista, mas eu acho que isso que é uma característica da profissão, não é não? Você cativar o paciente, que ele pode melhorar um pouquinho, aquele pouquinho vai fazer uma diferença enorme na vida dele. Eu falo muito, a gente até já conversou muito sobre isso, né? Por que o paciente procura a gente, né? Por que o paciente chega até a físio? Aí você começa a ver que ele quer coisa simples muitas vezes, né? Eu quero voltar a andar. Né? A gente não precisa pensar, a gente só faz. Mas o paciente ele tem que reabilitar, ele precisa voltar. Ele quer voltar. Ou até em casos, né, mais graves, eu quero comer sozinho. Se conseguir eu quero sentar sozinho. Eu quero sentar, eu quero me transferir da cadeira para minha cama. Para nós talvez seja tão simples, mas o fisioterapeuta, quando ganha uma função dessa, é uma vitória tão grande. Né? Que você fala, nossa, olha, eu consegui fazer, né, com que ele fizesse essa transferência, voltou a comer sozinho. E acho que é o que cativa a gente para poder continuar na profissão e continuar pensando no cuidado, continuar pensando em tudo isso que o fisioterapeuta pode proporcionar para alguém, né? Eu acho super legal isso aí. Exato. E essa questão do cuidado, quando você pega esse paciente fora lá do hospital, ele consegue te passar pequenas coisas. Então, às vezes você quer que o paciente volte a andar, né? Igual a gente sempre fala, não, vamos deambular com andador ou sem, que é uma meta para aqueles pacientes que têm essa capacidade, né? O paciente, é uma coisa que a gente já pensa, mas o paciente às vezes quer primeiro conseguir passar de deitado para sentado sozinho, para depois poder comer com algum auxílio ou não, né? E quando ele consegue isso, é uma vitória pra gente. Sim. Então, trazer assim, o que o paciente trouxe de necessidade, o que ele quer fazer, qual a intenção dele, né? A demanda que ele te traz, né? Porque às vezes a gente quer impor uma rotina e um plano de tratamento, mas às vezes o paciente quer algumas coisas diferentes. Então, ouvir isso, né, dele, falar, olha, eu quero isso, você pode me ajudar em tal coisa. O paciente traz isso. Às vezes o paciente fala, eu consigo sentar, mas eu tenho uma dor. E essa dor me incomoda muito, e aí ele quer trabalhar aquela dor. Incomoda mais do que no sentar, né? Exato. Então, eu estou conseguindo a função, mas eu tenho uma dor que me incomoda. Então, essa dor, como que a gente pode trabalhar? Tentar descobrir de onde ela vem, avaliar, né, com cuidado.
Eu acho que esses pequenos detalhes fora do hospital você consegue ir destrinchando com o tempo, junto com o que o paciente pede para você. E você propõe e ele traz, né? E você entra aí num combinado do que ele quer, do que ele precisa, do que é interessante começar, por onde fazer o trajeto, né? do tratamento. A proposta, né? Eu falo que a gente monta uma proposta terapêutica, né? Você fala, não, a gente tem um caminho para trilhar. Né? Quais são os objetivos, né, de curto prazo que a gente pode conseguir, né, atingir ali mais rápido, o que vai ser mais longo, e até para o paciente entender o que é o tratamento, né? Então muitas vezes a gente está ali impondo, mas dentro desse processo, se ele conseguir se visualizar dentro dessa programação, vamos dizer assim, né, terapêutica, ele vai entender, não, então eu vou melhorar isso, depois eu vou fazer isso. Ele vai conseguir se inserir melhor também, né? Para ele tomar a responsabilidade dele no tratamento, né? Que é um outro ponto mas eu acho que isso que cativa na fisioterapia. Você consegue ir trabalhando isso durante, né? Você está junto ali. Então, uma sessão de atendimento às vezes dura bastante, 50 minutos, 1 hora, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do padrão. Às vezes você precisa de um tempinho. E aí você está ali com o paciente, vai construindo com ele, tem um tempo para ele evoluir. Acho que isso é o que mais me cativou para ir atrás de ferramentas para trabalhar com esses pacientes que estão fora do hospital, né? Já que todo mundo reconhece fisiorrespiratório pelo hospital, então eu tento trazer para o fora do hospital um pouquinho, né, esses elementos. Mas é importante, né? Eu falo que muitas vezes você trazer essa visão também de que o físio, né? A gente comenta muito, né? Todo paciente respira. É uma frase que a Juliana fala direto. É verdade. Quem você vai tratar com fisioterapia respiratória? Somente os que respiram, né? A gente vai puxando isso, né? Aí na ortopedia, eu falei, todo mundo tem osso, tem músculo, tem ligamento, né? Então a gente também pode puxar para lá. Exato. E assim vai. Então assim, a partir do momento que a gente consegue entender qual que é a proposta, né? Também do fisioterapeuta com relação ao paciente, acho que tudo abre um leque, uma visão muito maior sobre o próprio paciente e aquilo que você pode fazer com ele. Às vezes alguém me pergunta, você vai tratar tudo? Calma, né? A gente sempre fala sobre isso. Às vezes conversa, discute, já discutindo tanto fora daqui, né? Agora a gente vai discutir aqui. Vamos discutir bom depois. É interessante assim, o paciente traz a demanda, você tem as suas ferramentas ali, e você consegue traçar um plano dentro daquilo ali. Às vezes o paciente precisa de outras coisas, e aí fazer aquele fluxo de você poder encaminhar para alguém que trabalha com uma coisa mais específica ou não. Acho que a fisioterapia tem disso também. Como é uma área muito ampla e tem muitas ferramentas, você tem pessoas que são especialistas em coisas diferentes, e você consegue traçar isso para o paciente. Eu falo que hoje até a segmentação da física é muito grande, né? Se a gente for ver em termos de especialidade, né? Eu vou falar da orto. Você tem gente que trabalha com ombro, tem gente que trabalha com joelho, tem gente que vai trabalhar com coluna. Hoje tem várias segmentações dentro da nossa profissão, né? Assim como de outras da saúde, mas é a possibilidade sempre de enxergar essa totalidade, né? A gente segmenta, mas a gente não pode perder o foco do paciente, né? Esse é um ponto que a gente sempre fala. Isso, exato. Trata o ombro ou trata o dono do ombro, né? A gente tem que tratar, eu falo assim, muitas vezes você chegar e fala assim, poxa, não é o ombro desse paciente, mas é o indivíduo que chega. Isso. Né? Eu acho que esse é o contexto, né? E aí você começa a entender o que esse paciente traz junto com isso. Né? Então, se você for analisar não só pelo aspecto biomecânico que a gente tem, a gente começa a introduzir até outras ferramentas que vão dar suporte para que a gente possa entender esse paciente e encaminhar, né? O que você falou, às vezes vai ter outra demanda. Eu preciso encaminhar para outros colegas ou outros profissionais da saúde para que esse trabalho também possa ser completo, né? Então é interessante o físio também compreender como que tudo isso está acontecendo dentro do que está sendo, né, até estudado hoje, não só hoje, mas de uns 20, 30 anos para cá. Que se fala mais, né? Se dá mais, assim, vamos dizer assim, palco para essa discussão de você falar daquela questão de você tratar o indivíduo como indivíduo, o conceito da integralidade do indivíduo. Justamente. Né? Acho que a fisioterapia tem essa oportunidade de trazer isso, né? Dentro das suas ferramentas. Eu acho que a gente passou por um processo, até a própria história da físio mostrou isso. Era uma profissão que depois ela foi abrindo, crescendo, criando especialidades, e hoje quando alguém entra para fazer fisioterapia,
Eu acho que deve ser muito mais difícil quando eu comecei, de escolher o que caminho trilhar, né? Mas mesmo assim, se a gente conversar ou for conversar com outras pessoas que trabalham com ortopedia, com fisiorrespiratória, cada um vai ter um trajeto. Eu acho que esse é o bonito da profissão, né? Cada um vai ter um trajeto. Que a construção disso, da trajetória, né? A gente vai criando o nosso formato também dentro daquela linha de estudo, né? Linha de raciocínio que a gente vai desenvolvendo. Não quer dizer que é mais ou menos do que a outra, né? Do teu colega que segue um pouco diferente, né? Eu acho que isso é importante também. Às vezes a gente analisar e você fala, nossa, mas a gente tem essa possibilidade. Tem essa aqui também. Não é um problema. Não. Na verdade é uma solução, eu falo. Porque tem perfis de pacientes que se adaptam mais a um modelo de atendimento, tem outros. Tem gente que gosta daquela cinesioterapia mais intensa, né? E tem paciente que se adapta a esse modelo. Isso que eu ia falar. Né? Tem paciente que gosta da terapia manual primeiro, porque ele. Então é interessante que a gente tenha muitas ferramentas e uma abrangência dentro da fisioterapia hoje, que a gente consegue atender as demandas de todos os pacientes. Tem paciente que não se encaixa no meu perfil de atendimento porque ele gosta de outra coisa. Ele até melhorou, mas ele fala, olha, eu preciso de alguma coisa que seja, né, mais na linha, por exemplo, de alguém que trabalha em terapia manual. Não, então pera lá, então... Né? Isso que eu falo, tem um negócio interessante, assim, a gente vê que as técnicas, por exemplo, das terapias manuais, elas têm duas vertentes grandes, né? Uma que são assim, mais vigorosas, né? Quando a gente fala de liberações miofaciais ali mais fortes, né? A gente tem trabalho às vezes com fisiculturista, né? Que a gente tem que pegar um pouco mais pesado, mas hoje a gente vai percebendo que as técnicas manuais vêm se tornando mais sutis com o tempo, né? Então a gente vê, por exemplo, a osteopatia craniana, nossa, 5 gramas de pressão, 30 gramas, você vai falar, meu Deus, o que é isso, né? Então a gente tem duas linhas de tratamento. O paciente, ele chega e fala assim, não, pode fazer lá uma liberação de ponto gatilho, você pode tirar esse nódulo aí tranquilo, enfia o dedo. Tem paciente que pede. Essa não é a errado característica. Isso também, né? A gente sabe que pode ser trabalhado de outro jeito, mas aquele paciente se adapta melhor a isso. Não é um problema. Agora, a gente também, como físio, pode ou se adaptar, se a gente tiver a ferramenta, ou encaminhar para alguém que tenha. Qual linha que você gostou de seguir? A minha é mais sutil, né? É a suspeita total do negócio. Eu falo que, assim, eu gosto das linhas sutis porque a gente discute muito isso, né? Da relação da fisiologia com aquilo que a gente está tratando. Quando a gente fala de fisiologia, embriologia, a gente tem que respeitar essa relação e hierarquias, né? Então, o sistema nervoso, ele manda tanta informação para o músculo esquelético que não tem porquê, muitas vezes, a gente não lembrar dele, né? Então, você vai puxando essa linha e você fala, nossa, o sistema nervoso, para acessar ele, é pele. Pelo e unha, né? Primeira via de entrada. É via de entrada. E é uma via de entrada extremamente sensível. Tem receptores de baixa intensidade, então, né, com limiar baixo. Então, incrível. A gente tem esses sensores. A fisiologia mostra isso também. Mas tem paciente que precisa, por exemplo, daquela de pressão mais profunda. Sim, que também não é um problema. Porque daí você acessa outros sensores de tecidos profundos. Mas né, você resolveu trilhar a linha dessas técnicas. Eu falo que eu oscilo um pouco porque eu tenho trabalho com os fisiculturistas, né? Entendi. Então você não abandonou as outras técnicas. Não, você só vai somando ali, né? Eu falo, é o que eu sempre brinco, a caixinha de ferramenta ela vai tendo mais ferramenta, né? Lógico que a gente tem afinidade com algumas, né, e menos com outras, mas a gente vai se adaptando. Mas eu gosto dessa questão de você respeitar um pouco mais o organismo, né? Respeitar um pouco mais o paciente. Então você pega, por exemplo, as linhas mais suaves, mais sutis, né, disso, você está respeitando também aquilo que o teu paciente traz de demanda. Então nem sempre eu vou conseguir fazer uma técnica mais forte, mas eu consigo, às vezes pela via mais sutil, informar esse organismo e ele pode entrar nessa autorregulação, né, que a gente quer. Também não é um problema, né? Eu sempre brinco isso. Então, quando a gente começa a pesar um pouco e a observar o nosso paciente, eu acho que a gente consegue, talvez, escolher um pouco melhor aquilo que a gente vai fazer. Eu vou acertar 100% do tempo. A gente
está sujeito a errar, obviamente, mas a gente está sempre tentando o melhor que a gente tem de ferramenta e o melhor que a gente pode oferecer. Aí acho que abre, né, um outro leque dessas coisas que a gente está conversando, é a questão de você avaliar também, né? Então, você conhecer o indivíduo quando ele chega para fazer a sua proposta de tratamento de acordo com a demanda dele, mas também você reavaliar o resultado daquilo que está sendo aplicado. Justamente. Né? Então, como que eu vou avaliar isso? Né? Quais são as ferramentas de avaliação ou os métodos? Então, acho que construir isso também, né, faz parte. Olha, o paciente tinha que diminuir a dor não diminui, então a gente vai ter que pensar em outro caminho. Né, uma outra proposta para ele. Então, eu acho que acompanhar isso, né? Eu acho que no dia a dia, porque o paciente ele vem de um jeito e você fez lá, às vezes na fisiorrespiratória é a mesma coisa. Então, ele veio com um quadro de falta de ar, que eu acho que é o sintoma mais clássico, né? Chega. Que é a sensação subjetiva da dificuldade respiratória. Acho que essa é a sensação que o paciente mais se incomoda na fisiorrespiratória. Então, a gente tem que avaliar do que se trata essa falta de ar. E falta de ar é uma coisa muito ampla. Né? Tem pacientes que às vezes você avalia, né, por exemplo, uma saturação periférica, né? Sim. A oxigenação periférica. Sim. Tá baixa, mas ele fala que ele não está sentindo tanta falta de ar, porque é uma sensação individual e subjetiva. Então você tem que ter meios de avaliar, né, para ver, né, como que você vai propor as terapêuticas e as necessidades. Né? Porque na fisiorrespiratória também tem isso. Às vezes o paciente ele não te refere um sintoma, que é subjetivo, mas ele tem uma avaliação objetiva ali que você está medindo, mensurando, que te mostra uma demanda. Então você precisa falar, olha, o senhor não está sentindo essa falta de ar tão intensa, mas a gente tem, né, uma força muscular, uma mobilidade ou alguma outra coisa, isso aqui não está bom, então a gente precisa trabalhar essa constituição musculoesquelética, né? Mesmo que o senhor não esteja sentindo falta de ar, porque se um dia você descompensar, né? O indivíduo pega uma gripe mais forte, tem uma rinocinusite, ele já vai, se ele já tem uma condição prévia, ele já vai ficar muito mal. Então, ele precisa se conhecer, né? E tentar entender a própria sensação. Então, isso é uma questão também de trabalhar com o paciente para ele ter esse autoconhecimento. E devagarinho, né, você consegue levando isso para o paciente trazer essas informações, né? Eu falo que, assim, nessa hora a fisioterapia ela tem uma capacidade avaliativa muito grande, né? Eu acho que a gente não chega em tudo, mas a gente tem tantas ferramentas avaliativas que você traz essa possibilidade de muitas vezes quantificar aquilo que o paciente está trazendo naquele momento, comparar com, sei lá, uma segunda sessão que ele vem, ou terceiro momento que você vai ver ele e fala, nossa, olha como está evoluindo, olha como que isso está acontecendo. Eu acho que a gente tem tantos recursos, por isso que eu falo, a fisioterapia ela tem aberto assim, um leque tão grande para a gente poder tratar o paciente, que a gente começa a enxergar um futuro muito promissor para a físio, né? Tanto que a ideia da gente fazer esse podcast, né, é justamente discutir como que a fisioterapia também atuará, né, daqui 10 anos, a gente sabe. Não, né? Essa é a parte boa, mas a gente pode imaginar como é que vai ser uma evolução disso, né? Eu acho legal ver assim, os pontos positivos, o que a gente tem hoje, como que era antes. Fazer um paralelo, hoje a gente tem muitas escalas de avaliação. Sim, hoje tem muito. Isso é interessante, porque se você pegar 15 anos para trás, você tinha algumas. Hoje você tem escala de avaliação para muita coisa. Escala de função, escala de dor, escala de desempenho. Você tem, né, escalas multidimensionais. Então, se você tem um paciente, você consegue, às vezes, adaptar uma escala, né? Então, você consegue ter uma resposta objetiva, pontual. Você tem um score de quesitos subjetivos. Isso já é um retorno para o paciente, para ele poder olhar. Olha, ou então um teste manual mesmo. Olha, tinha isso aqui com essa pressão, agora olha aqui, não tem. Olha, isso aqui, você tinha uma compensação lá no seu pé, ou lá no seu quadril. Agora ela não está aparecendo. Meios, né, de mensurar isso. Até não só numérico, mas você tem a imagem para você usar pro paciente. Sim. Então, acho que nos últimos anos, né, você pega a última década, a fisioterapia, a tecnologia evoluiu tanto, né, que o físio é difícil, ele não vai dominar tudo. É difícil você ter um profissional que domine tudo, né? Isso não vai funcionar. Até porque eu falo assim, ele precisa ir escolhendo, né, o caminho dele. A gente tem muita coisa na físio. Então, assim, quando a gente pega a quantidade de ferramentas que a gente tem, é impossível dominar todas elas. Né? Vai demorar quantos mil anos para fazer isso, né?
Tanto que tem essa segmentação justamente por isso também. Né? Porque é uma questão humana, né? Lógico. É uma questão humana. A gente consegue integrar os sistemas? Consegue, né? Cada um tem a sua visão dentro disso. Acho que isso é a parte legal. Aí é o princípio, né? Não é a fisioterapia apenas, mas é o princípio que te rege a construir. Então, assim, o que você entende do que é o ser humano, de como ele se coloca no mundo. Acho que isso também faz parte. Para você escolher as suas ferramentas, não é só conhecer a técnica, a biologia, né, a questão, vamos dizer assim, instrumental da profissão, mas é também a sua compreensão do ser humano, né? Eu acho que isso é importante. Isso está dentro aqui do nosso contexto, né? Do nosso podcast, até a gente falar um pouco mais dele, né, especificamente, a gente vem discutindo isso há alguns anos. Há alguns anos, vai. Não Falar de número, não. Não. O número fica estranho. Pula, não. Alguns anos. E a gente começa a ver que essas conversas, né, quando a gente começou a se dar conta, nossa, olha o tanto de coisa que a gente discute, né, que envolve a nossa profissão, mas ao mesmo tempo está correlacionado com esses aspectos do ser humano mesmo, né? O que envolve esse ser humano. Que eu acho impressionante a gente conseguir linkar isso. Que é a parte talvez mais desafiadora. Exato, porque na verdade você tem que compreender o que é o ser humano, se autocompreender, ou pelo menos estar em processo disso, para poder compreender o outro, para poder propor coisas para um outro indivíduo, né? Justamente. Eu acho que também faz parte, até mesmo da escolha do que caminho seguir, das técnicas usadas, que a gente tem na literatura já proposto, que a gente tem, né, de recursos. Para você fazer essa escolha, isso também tem um princípio humano, né, pessoal, interno, filosófico, que te faz fazer essas escolhas, né? E o mais legal da gente conversando isso há tanto tempo, que é aquela ideia assim, discutir isso, conversar sobre isso, faz a gente refletir para melhorar sobre isso, né? E não propor a solução, não propor o único modelo, aquele protocolo bonitinho, não é isso, né? Não. É a questão de levantar o problema, escutar uma visão diferente, repensar, reavaliar, né? Eu acho que é isso que é legal dessa conversa. Eu sempre reavalio muito. Essa conversa que já vem durando há um tempinho já, né? Né? Extra, né? Agora, né? Dentro do podcast, acho que é isso também, né? É você poder refletir sobre o que já foi, como que está acontecendo e poder escolher. E aí cada profissional, cada aluno que está pensando na fisioterapia ou está cursando a fisioterapia também tem essas dúvidas. E ele vai ter que fazer essa escolha, né? E tá livre para poder discutir sobre isso. Eu falo que assim, a gente conseguir juntar um pouco daquilo que não é especificamente da nossa profissão, mas que faz parte da construção do indivíduo, né? Que é o que motiva muito a gente dialogar, né? Exato. Sempre. Você fala, gente, mas por que isso funciona assim para tal pessoa e de repente para outra não funciona? Por que a gente tem que pensar em tal etapa de tratamento, sendo que ela às vezes é tão óbvia, mas não funciona tão bem às vezes com alguns? Então a gente começou muito tempo atrás, né, com as nossas discussões de TCC, quando a gente começou a falar com as nossas conversas de corredor, isso, né, as conversas que fala. de corredor. E aí você de repente começa a enxergar tantas coisas além do nosso paciente, você fala, nossa, por que não discutir isso, né? Por que a gente não colocar isso também em um formato diferente, né? Não, porque querendo ou não, o paciente que a gente recebe, ele também vem, né? Ele tem a história dele, né? Ele tem os princípios e os valores dele, né? Justamente. Então, a gente precisa entender isso para não querer impor. Eu acho que é uma visão tão bacana quando a gente consegue fazer com que o paciente... Eu falo assim, é um respeito, né? É um respeito com o paciente quando ele chega. Você fala, nossa, às vezes o paciente vai entender isso também. Assim, poxa, ele entendeu a minha demanda, né? Ele está tentando conhecer. Eu brinco sempre com o pessoal na faculdade. Gente, perguntar como foi o final de semana, se está tudo bem com o seu paciente, não arranca pedaço, né? Então. Você vai acolher um pouco mais esse paciente. Ele vai se sentir mais acolhido por você perguntar se ele passou bem uma semana, se foi bom o final de semana dele, se foi tudo tranquilo. É um acolhimento simples, que às vezes vai trazer outras demandas para você. Vai poder tratar? Não sei, mas
Vai além do quesito técnico e instrumental, porque, querendo ou não, toda relação de tratamento é uma relação de confiança, né? Eu falo, o paciente, ele tá ali, ele não conhece nenhuma daquelas coisas que você vai fazer com ele, mas ele confia que aquilo vai funcionar para aquela queixa dele. Justamente. Né? Então, quando ele confia, quanto mais ele confia, isso também é melhor. Porque ele responde melhor. Ele coloca a intenção dele. E eu falo uma coisa assim, o paciente muitas vezes, essa é uma observação que eu tenho, né, assim, de quando ele vem e vai para sua maca, por exemplo. Ele literalmente falou assim, ó, cuida. Ele deitou lá, né? Eu falo que é uma posição vulnerável mesmo, Com porque certeza. ele tá deitado. Ele se expôs, ele falou assim, ó, faz o melhor aí por mim. Lógico que a gente não isenta o paciente da responsabilidade dele, do tratamento. Mas naquela hora, a responsabilidade também é nossa como terapeuta, né? De oferecer o melhor. Então, quando o paciente está ali, eu falo que se a gente for analisar, você fala, poxa vida, né? Eu tenho que fazer o meu melhor sempre. E não tem como a gente fugir disso. Pois é. Né? E isso é a questão de você colocar, né? Isso é o seu valor pessoal do cuidado com o paciente confiando no seu cuidado. Né? Aí a coisa, acho que junta. E isso funciona bem, porque querendo ou não, é uma interação do humano com o humano. E ele vem com as demandas dele, né? Então a gente precisa olhar para isso também, né? Não ser só aquela técnica instrumental. Extremamente técnica. Fria, a gente pode usar talvez esse termo, né? Mas não é questão também de... Não tem nada a ver com a psicologia. É a questão da interação do ser humano com o ser humano. Nós não vamos tratar as demandas da psicologia, mas a interação do humano com o humano, isso já traz uma melhora. O cérebro trabalha muito bem, né? Essa interação faz ele se colocar com até uma intenção, aquela questão de ele preparar os movimentos, né? As áreas de integração são interessantes, porque elas são movidas também por esse quesito do fator emocional e do pensamento, né? E isso vai resultar na ação. Isso aí. Né? Discutimos então, um pouco disso um dia desses. Precisamos dessa interação. Muitas pessoas falam sobre isso e é verdade. Né? Quando o paciente tem essa interação, ele consegue até mesmo entender, olha, eu consigo fazer isso por você, o meu limite é esse, o limite da sua doença é esse, o limite do seu problema é esse. Ele consegue entender isso melhor, né? E aí você consegue ir proporcionando o que é possível também, porque às vezes a gente tem pacientes que têm possibilidades limitadas, mas o que eu consigo fazer para o que é possível ser o melhor, né? Então, se a gente tiver essa interação ali, acho que facilita. E eu acho que entender isso, porque né, a gente fala assim, esse podcast nasceu de conversas da gente, como fisioterapeutas, conversando, né, nos corredores sobre isso na vida e vendo quando isso era importante para a nossa prática, né? Também dou aula, né? Eu não falei lá na apresentação no começo, aquela coisa, né? Mas assim, dou aula, então conheço até mesmo aquela necessidade do aluno. O aluno vem querendo aprender todos os métodos, técnicas, como é que eu trato o paciente sai bem. E isso é normal, todo aluno tem essa ansiedade de aprender. Ou ele vai fazer um curso, mesmo profissional, vai fazer um curso, ele quer aprender aquela técnica e quer fazer com que ela funcione. Justamente. Mas ela tem que estar inserida nesse contexto do humano para ela interagir. Senão não vai funcionar. Exato, não vai funcionar tão bem, né? Vai faltar um detalhe, né? Vai faltar um pouquinho ali. Então, eu acho que isso é interessante. Quando você pega a formação, vou falar do aluno, né? Quando ele entra na faculdade com todas aquelas expectativas, medos e etc., não sabendo que caminho tomar, né? Ele tem que entender, talvez, que o caminho ele vai sendo construído no durante, né? Não é uma decisão que eu tomo hoje, eu vou fazer o resto da vida, né? Exatamente a mesma coisa. Não. Então, entender que isso faz parte da construção do ser humano, não é só da carreira profissional apenas. Eu acho que isso traz um pouco mais de alívio. Então, eu preciso me construir como ser humano, além de me construir como profissional. Acho que esse é um desafio, né? Quando a gente passa lá na faculdade, é um choque. Eu falo assim, do começo da faculdade, porque a gente entra, né, pensando que vai fazer uma coisa, né, no esporte,
Aí você descobre um leque gigantesco dentro da faculdade. Eu falei, e aí? O que eu vou fazer depois, né? Aí a gente vai achando alguns pontos ali durante, a gente vai se identificando, mas a gente fala assim, tá, será que eu vou sair da faculdade e vou fazer isso? Né? Então, esse ponto ali que eu falo que é a transição do último ano pro início de carreira, muitas vezes fala, caramba, agora não tem ano que vem na faculdade, agora é minha profissão, né? Pois é. O que eu vou fazer? Aí você tem que tomar algumas decisões que não são definitivas muitas vezes. Né? Eu já vi quantos, depois de 10, 15 anos, mudarem completamente a tua carreira porque se identificou com um ponto de tratamento, uma forma de tratamento e seguiu isso com muita destreza, com muita qualidade. Isso. E não foi um problema. Né? Não é aquela coisa, né? Sair fazendo isso, vou morrer fazendo isso, né? Acho que não é isso. Eu acho que vai de pessoa, acho que compreender que isso é possível, eu acho que isso dá uma acalmada no coração, né? Eu lembro bem, na faculdade, eu fiz muitas vivências de terapia manual, de técnica postural, e aquilo tudo falava assim, agora para onde eu vou, né? Mas aí, assim, as vivências com esses pacientes ambulatoriais, com doenças cardiorrespiratórias, esses foram aqueles que... isso, né? Cativa um pouquinho. Mas aí você descobre que aquela técnica postural que você fez uma vivência, você fez um curso, também é aplicável lá por N justificativas biomecânicas que a gente pode discutir num outro dia. Né? Que uma técnica manual também vai tratar uma cervical de um cardiopata. Né? Que tem N queixas cervicais, que também tem uma lista de justificativas, pode ficar para outro dia. Né? Porque ele tem essa demanda. Então, eu vou trabalhar a reabilitação cardiorrespiratória, mas eu tenho elementos da fisioterapia base, vou chamar de fisioterapia raiz, né? A base, da onde a fisioterapia surgiu, né? Que elas são aplicáveis aos pacientes. Eu acho que o aluno entender e construir isso, e a gente construir isso como profissional, a gente vai entendendo o que eu sei fazer melhor. Né? Então, essas ferramentas eu sei utilizar melhor. Olha, eu aprendi essa aqui nova, coloquei aqui também. E aí você escolhe um trajeto para você poder oferecer de serviço e seguir. Né? E, não, olha, tem um negócio novo que saiu. Esse aqui não. Esse aqui deu. Então, esse aqui você pode incorporar e aumentar o pouco. Né? Então, você consegue ir fazendo isso. Acho que entender que isso é mutável. Ao longo da carreira. E a construção, ela é o trajeto. E ela não é o fim, né? Então, eu acho que isso facilita um pouco. Né? Até pensando na nossa proposta, né? Como podcast, pensando em tudo isso que a gente estava conversando nesses últimos meses, a gente conseguir discutir isso, né? Para que também possa tirar um pouco dessa... um peso, vamos colocar assim, de que eu tenho que fazer tudo naquele mesmo formato, sempre, né? Igual você falou, comecei assim, vou terminar assim, não é assim que funciona. Eu preciso entender o caminho, que o caminho tem suas curvas, né? A gente vai encontrando caminhos novos e vai colocando isso dentro da nossa caixa, a gente vai fazendo nossas ferramentas ali cada vez mais elaboradas para o que a gente tem. Então, quando a gente falou de podcast, né? Você falou, por que não discutir tudo isso, né? Tem tanta coisa dentro e fora especificamente da física que a gente pode falar, que eu acho que assim... E refletir, reflexão, né? E conversar, e pensar, e mudar daqui a pouco, a gente grava um novo e olha... Vamos fazer, aquilo daquele lado esquece, né? Mudou. não tem problema, né? Então, acho que a nossa proposta aqui, né, como podcast, realmente é essa, a gente trazer reflexões sobre aquilo que temos, né, com relação à fisioterapia, mas que não é só a fisioterapia em si, né? Como que a gente pode compreender muitas vezes melhor nosso paciente, o ser humano, né, essa relação que a gente tem com, né, não porque não, com o próprio físio, né, e também com os nossos pacientes. Então, acho que se a gente for pensar hoje, é uma linha de discussão que não tem limites, né? A gente pode... Não, porque o ser humano, né, ele tem isso, né? Você fala, é plural? Não sei, teria que achar até uma outra palavra, né?
o ser humano ele se expressa de formas muito diferentes. Sim. E aí acessar isso, né? A gente não é só a técnica fisioterapêutica, né? Tem muita A gente coisa. precisa compreender um pouco disso e pensar sobre isso. Olha, eu tive essa experiência, e aí? Agora a gente tem um outro paciente que a gente não sabe. Né? Eu acho que conversar sobre essa troca de experiências também do olhar para o ser humano junto com o olhar fisioterapêutico, acho que faz parte desse nicho, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir ao longo, né, dos nossos episódios. Com certeza, com certeza. Mas assim, antes de encerrar assim, né, esse primeiro episódio, é sempre agradecer, né? A Juliana foi minha professora na faculdade, né? Me orientou o TCC. Não fala a data. Não vou falar de data, por favor. Eu também não estou evitando já, né? Passamos dos 2 dígitozinhos ali, já começa a ficar difícil. Exato. Aí a gente sempre trocou ideias sobre tanta coisa que a gente realmente cresce com isso, né? Eu acho que a gente poder colocar isso, né, de repente para outras pessoas, né, poderem discutir junto com a gente, eu acho que essa é a ideia. Exato, né? Abrir a conversa para ver, né, quem quer colaborar, quem quer trocar uma ideia, quem quer discordar. Adoro as pessoas que discordam de mim. Conversar, né? Eu acho Exatamente. que essa ideia do podcast é abrir esse diálogo, abrir essas reflexões, e a Juliana, né, sempre me colocou para pensar muito, né, com relação à fisioterapia, com relação ao indivíduo, né, vamos colocar assim. E quando a gente foi conversar, vamos, né? Aí a gente começou a delimitar algumas coisas, falando, nossa, tem tanta coisa. Como é que a gente vai dividir isso, né? Então acho que, né, primeiro agradecer, obrigado, né, pra gente poder compartilhar disso tudo. Eu acho que a gente tem um caminho bem bacana aí pela frente. Eu que agradeço pelo desafio, né? Um dia eu te desafiei a discordar de mim. Muito Lembra? bom, Você lembra? Disso, eu falei, eu tô cansada de você concordar comigo. Quando é que você vai começar a falar que você discorda? Vamos discordar. Você lembra, né? Disso. E foi bom, né? Foi muito bom porque as discussões evoluíram bastante depois daquilo. Gostei, né? Desafio aceito, né? Chegamos aqui. Aí, quem mandou eu desafiar você, né? Aí eu né? que ganho o desafio. Então hoje, na verdade, né? Essa primeira, né, gravação oficial lá, né? Na verdade, é reflexo do desafio aceito. Eu que agradeço primeiro pelo desafio, né? Que para mim é um desafio gigantesco. Nunca imaginei na vida estar assim, né? Gravando uma coisa. Porque as conversas, assim, bem livres e soltas ali no corredor. Espontâneas. E espontâneas não só na fala, mas espontâneas na intenção, né? Eu acho que elas que são que sempre valeram. Então, eu também agradeço pelo tempo das conversas espontâneas, né? Pelas conversas com a intenção boa, da gente discutir sobre qualquer assunto, né? Tendo a capacidade de concordar e discordar e sem ter um julgamento prévio. Eu acho que isso que faz com que a gente consiga continuar conversando. Acho que é por isso que eu aceitei o desafio. Nossa, somos desafiados, então. Né? Muito bom, então, beleza. Então a gente acha que encerra, né? Acho que podemos encerrar o de hoje. Nosso primeiro episódio, onde a gente... É quase um prefácio, né? Uma introdução. Uma introdução sobre aspectos mais gerais aí da física, um pouquinho da gente, né? Isso, e podem fazer perguntas pra gente ir respondendo, né? Isso também, né? Com certeza, acho que o pessoal vai interagir. Espero que as pessoas perguntem, porque daí facilita a gente até discutir alguma coisa que a gente passou mais, né? Assim, o pessoal que estiver assistindo, né? Vamos lá pra Exatamente. O pessoal que estiver assistindo aí no YouTube, né? De repente está lá nas plataformas, né? Fique à vontade. A gente está aqui realmente para poder interagir com vocês. Exatamente. E que vocês tenham demandas para oferecer para que a gente possa discutir junto. É isso aí. Muito obrigado, gente. Isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Como é que é? Assim? Pode ser assim? Assim pode.